Parabéns, campeã! Antes da luta, Emily Martins passou pelo nosso Saúde Max TV Show e já mostrou que era uma campeã. No último dia 18 de julho, no CFFC, ela provou isso no ringue. Venceu por mata-leão no terceiro round e conquistou o título peso galo feminino. Parabéns, Emily! Sua força, foco e determinação inspiram a todos nós. É um orgulho ter contado com a sua história antes desse momento histórico. Parabéns, campeã! Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Max, o programa da sua saúde aqui nos Estados Unidos. Eu sou Caterine Okubo, empresária no ramo de saúde, e esse é o Léo, o nosso gringo mais que brasileiro. Hoje iremos falar sobre a saúde no esporte, e principalmente na modalidade feminina. E para aprofundar no assunto, eu tenho aqui comigo a lutadora de MMA, 4 vezes campeã do World Champion e também campeã do Pens Champion, Emily Martins, também conhecida como Galega. Seja muito bem-vinda, Emily. Obrigada. Tá aqui com todas as suas medalhas, né? Sim, muito ansiosa para falar um pouquinho da minha história para vocês. Emily, vamos começar então. Como que a luta entrou assim na sua vida? Quando eu era pequena, assim, desde sempre, eu e minha irmã, a gente sempre fez todos os esportes na escola. E até que um dia, onde minha mãe fazia musculação, apareceu uma aula de taekwondo. E aí o dono da academia de musculação falou pra minha mãe, traz suas filhas para elas fazerem um tryout. Aí minha mãe levou a gente. E é engraçado que na primeira aula que a gente foi, o professor de taekwondo falou pra minha mãe, suas filhas têm nível de atleta olímpica. E a minha mãe pensou, ele só deve estar falando isso pra eu fazer a inscrição delas e ele ganhar o dinheiro. Aí a gente fez muito pouco tempo e nisso a gente fazia futsal na escola, dentre outros esportes. Aí a gente parou um pouco, depois começou a ter Muay Thai nessa mesma academia. Aí a gente falou, mãe, essa tem que levar a gente. Aí ela, tá bom, então faz as tarefas de casa de vocês. Se vocês fizerem tudo no tempo, eu levo vocês. Aí foi assim que começou e a gente nunca mais parou. E quantos anos que você tinha, então, quando você teve essa primeira aula? Minha primeira aula de taekwondo eu tinha 9 anos de idade, então foi bem cedinho, assim. Depois a gente parou um pouco e com uns 10 eu comecei Muay Thai. Então, desde pequena, eles já perceberam o talento, né, pra luta. Sim. Que legal. Foi meio que uma paixão, assim, que também a gente... Porque os irmãos do meu pai e o meu pai também, quando eles eram adolescentes, eles também faziam arte marcial, então meio que tá no sangue. E daí a gente, tipo, não, a gente também tem que fazer. Nossa, interessante. Então a sua família realmente influenciou nessa decisão. Sim. E você também acha que o apoio familiar também foi importante na sua carreira? Com total certeza, eu acho que isso foi um dos principais motivos pra gente chegar onde a gente tá hoje, né? Primeiramente com Deus na nossa frente, segundo, assim, se não fossem os nossos pais, tipo, acreditassem mesmo assim no nosso sonho, a gente não tava aqui, porque 10, 11, 12 anos atrás não era tão bem valorizado assim quanto ainda tá começando a ser hoje, e nossos pais largaram tudo assim e vieram pra cá, para os Estados Unidos, por mais oportunidades pra gente treinar. E a gente eu tinha 13 anos quando vim pra cá pra fazer a luta, então fazia luta fazia uns 4 anos. E eles já acreditaram aí no nosso sonho desde o princípio, sabe? Então, sem eles, com certeza, não estaria aqui. Nossa, que incrível! Então, como é que foi essa transição de sair do Brasil e vir aqui para os Estados Unidos nessa questão de carreira? A gente treinava num projeto social lá em Fortaleza, de onde a gente é, e um dos nossos mestres, o Andrezinho Nogueira, ele já lutava internacionalmente, MMA, e uma vez ele chegou pro meu pai e falou, olha, na primeira oportunidade que você tiver de levar suas filhas para treinar fora, faça isso, porque vai ser onde vai expandir a carreira delas. Ao contrário de muitos professores que quer te segurar ali, né, porque não, ele falou, primeira oportunidade, vai mesmo. E foi assim, tipo, acho que nesse mesmo ano, que foi em 2017, do nada a gente
planejou tudo em alguns meses e já no fim do ano a gente veio pra cá e assim começou a nossa nova jornada de luta e tudo mais uma vez. Nossa, e não é fácil, né? Você pegar e mudar de um país. Com certeza não. Eu era muito novinha, então foi difícil pra mim também. Foi uma experiência muito nova, nunca tive medo de mudança. Foi ruim porque a gente deixou muita gente que a gente ama lá. Só que eu sempre gostei assim de coisas novas. Então, quando eu cheguei aqui foi difícil porque eu tinha que ir na escola e eu não falava nada, só falava yes e no e hello e só. Mas também foi coisas que fizeram eu amadurecer mais cedo também, assim, por estar dentro do esporte e por também ter esses desafios diários, sabe? Uhum. E falando em desafios também, a gente sabe que, assim, no esporte, para quem está começando, tem muitas dificuldades financeiras até você chegar num nível profissional. Como é que você lidou com isso também? A gente, assim, nunca para de lidar com isso, né? É difícil, e como eu te falei, anos atrás, tipo, o esporte ainda não é tão valorizado quanto qualquer outro esporte. É difícil. Hoje em dia, eu sou campeã mundial de jiu-jitsu, mas foi por persistência mesmo. Quando eu me inscrevi pro meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, assim, grande, que foi o Pan-Americano, eu tinha juntado um dinheiro, tipo, tinha ganho de aniversário, e aí eu peguei esse dinheiro e falei, eu vou fazer minha inscrição. Nisso eu fiz minha inscrição, não falei nada para os meus pais e a competição era mais perto, era em Orlando, então já sabia que eu ia conseguir. Aí eu fiz e eu fui e foi o meu primeiro campeonato da IBJJF, que é uma federação internacional muito bem reconhecida mundialmente, tipo, hoje em dia é um dos maiores campeonatos de jiu-jitsu. E o meu primeiro campeonato foi logo o Pan-Americano, então, tipo, eu tava muito animada, sem pressão, porque era o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu grande, mas, tipo, eu sempre fui muito confiante. E aí eu fui lá e ganhei medalha de ouro, e aí eu, tipo, já fiquei muito animada. Aí já vinha os próximos, que vinha mais 2 mundiais nesse mesmo ano, que foi em 2021. E só que o primeiro mundial que tinha era no Texas. E eu nem tinha dinheiro assim para inscrição ainda. E aí, onde eu treino jiu-jitsu de kimono, que é na American Top Team Coral Springs, um dos meus professores, ele perguntou se eu queria dar aula para criança lá nos sábados, que ele ia me ajudar. E assim, eu conseguia o dinheiro da inscrição. Só que eu não sabia como que eu ia ir. Eu fiz a inscrição, aí eu falei pra minha mãe de novo. Falei, mãe, fiz a inscrição do Mundial de No-Gi e eu não sei como que eu vou, mas eu sei que eu vou. E aí a gente dormiu. Aí no outro dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, eu já sei, tive uma ideia. Falei, o quê? Aí ela falou, a gente pode fazer uma rifa. E na rifa a gente coloca doces, porque no Brasil ela era professional baker, então era tipo uma coisa que as pessoas iam apreciar. E aí eu falei, vamos, né? Senão eu vou vender também de porta em porta. Então... Aí eu consegui fazer o dinheiro pra gente ir pro campeonato, ficar lá todos os dias. E nesse meu primeiro mundial eu fui campeã 2 vezes na minha categoria e no absoluto, que é uma categoria que é todos os pesos juntos. E foi 2 vezes campeã mundial num dia só. Nossa! Então, tipo, aí eu já, tipo, despertei muito. E é engraçado, porque eu comecei no Muay Thai, só que, tipo, aqui, como eu era muito novinha, não tinha como lutar muito. Não tinha pessoas da minha idade que quisessem lutar. Então, quando eu comecei a competir jiu-jitsu na IBJJF, eu podia ir, só precisava de dinheiro para as inscrições. Então eu tinha que fazer alguma coisa para continuar. Então, você começou, mas foi na fé, né? Eu fui na fé. Ótimo. E assim foi esses anos aí dos meus mundiais, quase todos foram dessa forma. Que história, incrível, hein? E assim, uma outra pergunta também que eu acho que todo mundo deve fazer para você é como é que é a sua rotina, então, de treino e alimentação? Muita gente acha que para você ser atleta você precisa de ter restrição, assim, para comer. Óbvio que você não vai comer besteira, tipo fast food, essas coisas. A minha alimentação é bem caseira mesmo. Eu gosto de comer arroz, feijão, carne ou frango. E
por incrível que pareça, é assim que eu bato peso. E as pessoas ficam, mas como que você come isso tudo e bate peso? Eu treino demais, então eu tenho um déficit calórico muito alto. Então eu preciso desse déficit calórico, senão eu não vou nem ganhar massa magra. Então, tipo, os meus treinos são muito intensos. Geralmente eu faço 2 ou 3 treinos no dia, mas cada treino é 1h30, 2 horas, e a intensidade é muito maior do que qualquer treino normal, né? Então é basicamente isso. E agora também falando sobre a outra saúde, que é a saúde mental, né? Como é que você lida com isso sendo atleta? Isso é uma parte bem difícil que eu acho que eu ainda estou num caminho assim de aprender. Eu tenho o meu mestre, o meu head coach da American Top Team, ele sempre me fala que eu tenho que criar um relacionamento com os meus sentimentos, porque não é fácil. Na real, tipo, não é fácil no meu camp, no meu training camp, porque quando eu tô na luta, ali é o meu dia mais feliz, mas na verdade os dias mais difíceis são os treinamentos, sabe? É tipo muita disciplina, não é todo dia que você acorda e você quer fazer aquilo, apesar de eu amo isso, eu amo o que eu faço, mas não é todo dia que eu tô com vontade, nossa, quero muito correr. Não. Eu, tipo, tem dias que eu fico, caraca, eu só queria ficar deitado ou ir na praia, ou fazer alguma coisa, ou sair com minhas amigas. E só que é o que eu escolhi pra minha vida, né? Eu acho que cada um tem sua luta diária. Tem pessoas que escolhem estudar, já eu escolhi treinar e sair na mão aí com as pessoas. Então tem que seguir, né? Tem que seguir. Então é uma motivação mental que você tem que ter pra... Eu acho que, além da uma motivação, eu acho que é mais disciplina mesmo, assim. Porque não é todo dia que você acorda motivado, sabe? Acho que a motivação, ela vem através da disciplina. É verdade. Eu acho que é muito além da motivação. Verdade. E também uma outra pergunta aqui que acho que é muito particular, porque você é mulher, né? E a luta, ela geralmente é um esporte mais masculino. Você já chegou a sofrer algum tipo de preconceito por causa disso? Como eu te disse, eu sou muito confiante, assim, então eu sempre soube me impor muito onde quer que eu chegue. Acho que, inclusive, isso vem um pouco da minha mãe, que ela é bem ousada, então eu falo que eu puxei a ela, eu sou ousada e onde quer que eu chegue, eu sempre me imponho e esses é um dos motivos também que onde eu vá, tipo, eu vou muito feminina, porque eu quero mostrar para as pessoas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu quero chegar nos maiores palcos, assim, e mostrar que você pode ser os dois, você pode ser feminina e mostrar a sua força também, sabe? Como lutadora. Então, eu nunca tive problema com isso e se eu ver se tem alguma pessoa assim fazendo isso com alguém de perto, eu tipo vou rebater, eu vou falar, porque não é algo que deveria ser reconhecido assim, sabe, como um preconceito com as mulheres que fazem o esporte. E hoje em dia também, né, o mundo mudou muito. As mulheres estão ganhando mais espaço em várias modalidades. Então, com certeza. As coisas estão ficando mais modernas, né? Sim, com certeza. Emily, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Como que as pessoas que estão nos assistindo podem saber mais sobre o seu trabalho? Qualquer rede social, vocês vão me achar. E é isso. Excelente! E a gente tem aqui o Léo The Gringo, que veio até, né, de caráter pra você. Você quer aprender como luta MMA? Claro que sim. Eu quero me prender, me defender. Se o marido de alguém quer me bater, pode me ajudar? Eu acho que você deveria correr. Correr? Se você consegue correr, ter um cardio bom, acho que você já sabe. Vai, Léo, levanta aí, vamos ver. Como que eu luto? Vou mostrar pra você. Fala o que tu acha, tá? Pessoal. Nossa, até estralou. Começa assim, o que tu acha? Eu acho que daria. Daí, né? Daí eu vou assim. Eu acho que daria, tipo, menos 5 segundos. Bom, gente, assim finalizamos mais um Saúde Max. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. E lembrem-se, mandem suas perguntas e dúvidas para o nosso site e mídia social que está aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e nos vemos no próximo episódio do Saúde Max, todo sábado às 7h30 da noite.